Acho que não existe uma série mais fofinha e segura de se assistir do que Peppa Pig, né? Assim, olha pra isso. Não tem como algo fazer mal pra alguém. A não ser que tenha. Você sabia que a série já foi quase cancelada por polêmicas? E não só isso, teve alguns episódios banidos em alguns países? Você sabia que tem um episódio de Peppa Pig que foi banido na Austrália? Sim, banido. O nome dele é Senhor Pernas Finas. E se liga no motivo bizarro. A história começa com Peppa tentando brincar de boa com sua casa de bonecas. Mas o George tem que estar junto. E cara, ele não faz ideia de como brincar direito. Talvez seja porque ele ainda é muito pequeno, ou porque falta um parafuso nele, vai saber. Aí, pra dar um jeito no problema, Peppa manda George buscar água pro chá da brincadeira. Basicamente, ela despacha ele para ter um pouco de paz. Só que no meio do caminho, George acaba encontrando uma aranha na pia. E assim nasce o Senhor Pernas Finas. Agora, qualquer criança normal sairia correndo ou chamando um adulto, certo? Mas não o George, não o senhor. Com toda a sua esperteza, ele decide que a aranha é sua nova melhor amiga e começa a tentar pegá-la. Aí o narrador ainda solta: George quer que a aranha seja sua amiga. Mano, imagina uma criança fazendo isso. Na Austrália, as aranhas de lá não são aranhas comuns. Meu amigo, elas pilotam helicópteros, constroem robôs gigantes e provavelmente têm um plano para dominação mundial. Não dá para ser amiguinho de uma coisa dessas. Falando sério agora, a Austrália tem algumas das aranhas mais letais do mundo. Elas podem aparecer dentro das casas, principalmente na época de reprodução, quando saem para explorar novos lugares. Agora pensa no perigo. Uma criança assiste esse episódio, acha super legal e resolve fazer igual. E quando você vê, seu filho tá lá, tentando fazer carinho numa viúva negra. Dá até arrepio só de imaginar. Então peguem suas raquetes elétricas para fritar insetos, assinem o canal e bora ver como Peppa quase deixou de existir por conta de polêmica. Está começando mais um episódio no canal Planeta Teen. Você acredita que Peppa Pig já esteve no meio de uma polêmica absurda? Pois é, lá em 2014 rolou um caos tão bizarro que parecia um filme de comédia. Tudo começou quando um muçulmano chamado Zayn Sheikh, membro de um grupo do Facebook chamado Muçulmanos contra Peppa, que já não existe mais, postou um vídeo revoltado com a porquinha britânica. Ele diz que um dia, do nada, seu filho chegou para ele e soltou a seguinte pérola: papai, não quero mais ser médico, eu quero ser um porco. O cara simplesmente surtou. Segundo ele, Peppa Pig estava corrompendo as crianças e influenciando seu filho a abandonar a carreira dos sonhos para virar um suíno. Indignado, ele propôs que o grupo criasse uma petição para lançar um novo desenho chamado Abdullah, o gato, que substituiria Peppa Pig e seria mais adequado. Agora, a parte engraçada era tudo uma piada, uma sátira zoando o fato de que muçulmanos não comem carne de porco. O Zayn quis ridicularizar a crença de que muçulmanos não podem ver um porco ou ouvir falar no bicho que já começam a surtar. E fez esse vídeo. E sabe a parte mais massa? Um monte de gente caiu no bait, acreditou que era real e começou a espalhar a história como se fosse um escândalo de verdade. O que é maravilhoso porque só provou o ponto dele. A internet, claro, entrou no modo full zoeira e começou a tirar sarro de quem acreditou na história. Até que todo mundo finalmente percebeu que era só uma trollagem de alto nível. O cara é realmente um master baiter. E assim, Peppa Pig quase virou um problema diplomático. Mas no fim das contas, a internet fez o que faz de melhor: rir da desgraça alheia. Aposto que você também riu, né? Então digita aí nos comentários com a hashtag porco pra gente saber se você também curtiu isso. Você sabia que Peppa Pig já foi considerada uma ameaça nacional na China? Pois é, essa história é tão absurda que parece uma coisa de filme, mas aconteceu de verdade. Lá por 2015, Peppa Pig explodiu da popularidade no país, atingindo números surreais. Mais de 13 bilhões de visualizações na plataforma de streaming estatal da China. Isso mesmo, bilhões. A porquinha britânica virou um fenômeno. Só que, do nada, puf, Peppa sumiu. Todas as referências ao desenho foram varridas da internet chinesa, como se nunca tivessem existido. E o motivo? Peppa Pig virou um símbolo de uma gangue criminosa perigosíssima na China. Acontece que a pronúncia de Peppa Pig em mandarim
se parece com o termo Sheihueren, que é uma gíria para pessoas da sociedade, basicamente um código usado por criminosos. E essa gangue adotou Peppa como a mascote oficial. O negócio ficou tão sério que os membros começaram a se tatuar com a porquinha, estilo Yakuza, sabe? Mas em vez daqueles dragões e carpas sinistros que a máfia japonesa usa, os caras metiam uma Peppa gigantesca nas costas, como se fosse um selo de respeito. Mano, imagina um criminoso perigoso fechando o braço inteiro de tatuagem e no meio da arte, uma Peppa Pig encarando você com aquele traço de desenho de criança. É cômico e assustador ao mesmo tempo. O mais bizarro disso tudo é, depois de toda essa treta, a Peppa Pig foi relançada na China, mas dessa vez com um reposicionamento mais limpinho, sem chance de ser apropriada para a gangue de novo. Agora me diz, você já imaginou que Peppa tinha um lado tão sombrio assim? Porque eu com certeza não esperava que a porquinha mais fofa da internet infantil já foi considerada gangster. Vamos voltar para a Austrália? Eu sei, eu também tenho medo da Austrália de verdade. Queria que lá fosse igual a Austrália que existe em Bluey, aí sim. Mas como não vivemos no mundo perfeito, temos que falar das cobras australianas. Mas assim como as aranhas de lá, casos fatais envolvendo cobras são bem raros. Isso porque os antídotos já existem há séculos e, sejamos honestos, cobras não estão por aí esperando a oportunidade perfeita para te atacar, como se fosse um hobby pós-expediente. Na real, elas evitam contato com os humanos sempre que podem, porque, convenhamos, nós somos gigantes comparados a elas. O veneno que possuem não foi feito para acabar com você, e sim para paralisar presas pequenas, que seriam impossíveis de devorar sem aquela ajudinha química. Ou seja, se uma cobra te picou, a culpa provavelmente é sua. Você deve ter feito alguma besteira, como se fosse pagar de Colette Peterson e tomando uma picada no meio da fuça. Agora, falando sério, a cobra mais letal da Austrália é a cobra marrom oriental. Essas criaturas são rápidas, temperamentais e têm fama de não levar desaforo para casa. Elas são responsáveis pelo maior número de picadas fatais na Austrália. Além de terem um veneno dos mais potentes entre as cobras terrestres, elas são carentes e adoram aparecer em áreas povoadas. E se você tiver o azar supremo de irritar uma dessas, o veneno delas causa paralisia progressiva, impede o sangue de coagular e pode te derrubar em minutos. Em alguns casos, são necessárias várias doses de antiveneno para reverter os efeitos. Então, galera, aprendam uma coisa: não tomem picada de cobra na cara e evitem grama alta. Para se proteger das cobras australianas, sua única chance é assinando o canal e principalmente se fizer um escudo com botão de sininho, que espanta cobras e te avisa dos nossos novos vídeos. Outro motivo que causou muita revolta ao longo dos 20 anos de Peppa é o fato de muitas vezes a porquinha ser uma má influência para os baixinhos que gostam de assistir o desenho. Como já falamos aqui, por exemplo, no episódio da aranha, em que Peppa enxota o Jorge pra fora, dando uma tarefa besta para ele cumprir. Pois então, isso é o mínimo que ela já fez. Ela já chegou até mesmo duvidar se o irmão estava doente, acusando ele de fingimento para ganhar atenção. Não acredita em mim? Pois tem mais um episódio de Peppa Pig que foi banido em vários outros países. E dessa vez, não foi por conta de um animal assassino da Austrália. O episódio O Parquinho rodou bonito em várias emissoras por um motivo bem mais simples. Ele foi considerado perigoso para o público pré-escolar. Diferente daquele episódio da aranha, aqui não tem nada que seja perigoso só em um país específico. O problema é que crianças pequenas são verdadeiras esponjinhas do caos. E certas emissoras decidiram que não era uma boa ideia exibir essa aula prática de como se churrascar em um parquinho. Um ótimo exemplo disso é a cena onde Peppa resolve se balançar no pneu, entrando dentro dele. Sim, ela se enfia dentro de um pneu enquanto o balanço vai de um lado para o outro. Se isso já soa perigoso num desenho, imagina na vida real. Resultado? Peppa fica entalada. E olha que isso foi a coisa menos catastrófica que poderia ter acontecido, hein?